Olá, amigos, boa noite. É com muita alegria que a gente inicia mais uma transmissão ao vivo aqui pela página do Centro Espírita Joana d'Arc no Facebook. Com saudade dos nossos encontros presenciais, mas renovando o nosso esforço para que nos mantenhamos conectados a essa casa espírita, em ideal, em espírito, nesse período de provações pelo qual a gente tem passado. Com muita alegria a gente inicia a nossa atividade e recordando, nós temos compartilhado as novidades, a programação de trabalho da nossa Casa Espírita pelas redes sociais. Você pode acompanhar aqui no Facebook, facebook.com/joanadarkmt, mas também pelo Instagram. É só dar uma olhadinha em instagram.com/joanadarkmt ou digitar lá na barrinha de pesquisa Joana d'Arc MT que você encontra o nosso perfil. Nossa atividade de hoje tem um quê especial, também de saudade, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre essa programação. Para iniciar a nossa atividade, nós leremos uma mensagem que está na edição desse mês de outubro da nossa revista Reformador, mantida pela Federação Espírita Brasileira. A Casa do Espírita Brasileiro, nós leremos a mensagem chamada Contristação, melhor dizendo, Emmanuel. Ele começa fazendo referência à fala de que está na segunda epístola a Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Diz ele o seguinte: agora folgo, Paulo, agora folgo, não porque fostes contristados, mas para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. E aí Emmanuel comenta: quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta não lhes alcance o ambiente comum? Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor não lhe visite a senda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos? Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível. No turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do Todo-Compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram, à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares de carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpezas necessárias. Quando estiverdes contristados, em face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a paisagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem a casa ou o espírito em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora de contristação segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, a nossa gratidão por aqui nos reencontrarmos na sintonia dos espíritos amigos, albergados pelo ambiente espiritual, mesmo que virtualmente, do nosso Centro Espírita Joana d'Arc, com saudade dos dias em que lá podíamos nos reunir, nos abraçar, recordando dessa energia de fraternidade, de carinho e de trabalho em Teu nome, Mestre. Nós solicitamos o Teu auxílio para que nos mantenhamos repletos de esperança, para que nos mantenhamos firmes no ideal de trabalho, de aprendizado, assumidos, colaborando com a implantação do Teu reino de paz e de bem-aventuranças em todas as partes, a começar pelo nosso coração. Inspire-nos, Mestre,
para que diante dessa semana que se inicia, consigamos resplandecer a tua luz e o teu amor onde quer que estejamos. Inspire com especial solicitude nossa expositora da noite de hoje, essa amiga tão querida, para que suas palavras encontrem a acústica do nosso coração e sirvam como um bálsamo a nos inspirar e a nos impulsionar ao progresso, à boa vontade, à doação incondicional, Mestre, para que nos eduquemos uns aos outros, prontos para a regeneração. Guarde-nos na tua paz e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Sem mais delongas, meus amigos, o tema da nossa exposição da noite de hoje é Educação para a Regeneração. Quem fala para a gente é a queridíssima Miriam Duzzi, que é coordenadora nacional da área de Infância e Juventude do Conselho Federativo Nacional da nossa Federação Espírita Brasileira, uma amiga querida que está se sentindo, que se sente abraçada aqui nesse ambiente virtual e que está, como me mostrou, devidamente uniformizada, né, Miriam? Estamos todos daqui, ó. Deus, Cristo e Caridade, sei que daí também. Então, passo a palavra a você para a nossa exposição da noite de hoje, minha amiga. Boa noite. Devidamente uniformizada. Boa noite, amigo querido. Estou aqui já, ó, em casa, né? Queridos, é uma alegria estarmos juntos novamente, mesmo que virtualmente, mas sabemos da presença dos corações, da possibilidade que hoje todas essas ferramentas nos permitem e favorecendo trocarmos reflexões, trocarmos ideias, mas sabemos que também os nossos corações se aquecem por estarem juntos. E estamos felizes por podermos diluir essas fronteiras físicas por meio da tecnologia. E convido os nossos amigos a se sentirem lá no Joana d'Arc, sentadinhos naquela arquibancada, naquele sofá, naquelas almofadas, onde se sentirem mais confortáveis para trocarmos reflexões, para conversarmos de coração para coração sobre uma temática especialíssima, que é a educação para a regeneração. E nós, de fato, temos refletido muito, pensado muito nesse assunto, exatamente por esse momento altamente pedagógico que a providência divina nos oferece para oportunas reflexões e aprendizados. Nós temos refletido, enquanto humanidade, esse nosso cenário de hoje para que possamos encontrar caminhos, ferramentas no mundo de dentro para lidar com estas instabilidades, essas incertezas do mundo de fora. E tem sido, de fato, um momento de grande crescimento, um momento de aproximações, e há pouco até conversávamos com os nossos queridos, né, nosso Tiaguinho, que para além das fronteiras físicas diluídas, para além das fronteiras virtuais diluídas, nós temos conseguido nos conectar cada vez mais espiritualmente. Então, nós temos certeza que as instituições espíritas, mesmo que fisicamente fechadas ou funcionando com as restrições e cuidados dos protocolos de saúde, espiritualmente estão abertas 24 horas, trabalhando, atuando, servindo, orientando, acolhendo, esclarecendo, exatamente para que possamos fortalecer os corações que hoje sentem, inclusive, uma maior necessidade de respostas em relação a esse momento. E nós gostaríamos de trocar algumas ideias hoje, exatamente nesse sentido. Como é que nós estamos compreendendo esse processo da educação nessa transição planetária rumo à regeneração que tanto almejamos, né? Há tanto tempo a gente almeja a regeneração, mas cada vez mais a gente compreende que essa regeneração do mundo de fora se constrói a partir da regeneração do mundo de dentro. E não tem como adiar esse processo, não tem como transferir para outra pessoa esse processo, não tem como fingir que ele não existe, porque nós já estamos sentindo em nós a necessidade da mudança. Então, esse nosso momento é um momento muito singular, e é bom vivenciarmos isso juntos, podermos refletir sobre essas questões. E vou, então, pedir licença até para compartilhar aqui com vocês algumas reflexões, alguns trechinhos doutrinários
que certamente vão nos auxiliar nesse processo de construção de ideias, nesse nosso momento. E lembrarmos-nos com muito carinho desse nosso cenário, dessa nossa casa, dessa nossa terra, esse lar que a providência divina nos oferece com profundo amor, com profundo zelo, essa casa que nos acolhe, esse planeta que nos oferece todos os recursos possíveis para que nós possamos ter vida e, para além da vida física, fortalecermos a nossa vida espiritual. Então, essa nossa terra, essa nossa casa, está em plena transição. Estamos exatamente migrando desse mundo de provas e expiações para esse mundo de regeneração. E esse processo do mundo de regeneração se consolida no dia a dia, a partir de uma mudança gradativa e contínua de posturas, de atitudes, de reflexões, que vem emergindo principalmente por uma consciência de falta. Falta algo para sermos felizes, falta algo para nos sentirmos plenos, falta algo. E essa consciência do que nos falta nos mobiliza para aquilo que desejamos, esse mundo renovado que o nosso coração almeja. E essa nossa terra hoje, então, já está exatamente nesse movimento da transição, no movimento que nos tira do conformismo a uma situação desconfortável e ainda enferma, para uma situação de mudança, para uma situação de transformação. Algo novo se aproxima. E não é do mundo de fora para o mundo de dentro. É parte exatamente da necessidade que vai emergindo a partir das mudanças que vão ocorrendo nas nossas perspectivas mais íntimas, nas nossas reflexões mais profundas, no nosso eu, que hoje já sente uma incompatibilidade entre as nossas necessidades espirituais mais profundas com aquilo que muitas vezes se oferece de forma superficial pelo mundo materialista. Então, hoje nós paramos para refletir muito sobre esse nosso mundo, e é muito interessante pensarmos que o próprio processo da pandemia também promoveu uma reflexão acerca do mundo interconectado também. O mundo está refletindo sobre o mundo. E essa pausa provocada pela pandemia, de alguma forma, também tem auxiliado a redefinirmos rumos, caminhos, alinharmos os nossos propósitos de vida, a despeito de todo um cenário de fato dolorido, sério, grave. E é exatamente esse cenário de maior instabilidade provocados por um vírus tem provocado mudanças de reflexões que são muito visíveis, né? O nosso mundo interior, nosso mundo de dentro, muitas vezes ficava ali com as suas reflexões adormecidas ou adiadas, principalmente diante de uma situação de ritmo altamente acelerado das nossas rotinas, nesse período pré-pandemia, em que muitos estavam com a sensação de uma bicicleta no ar. Não sei se vocês já tiveram essa sensação de pedalar, 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 mas de não ir para lugar nenhum. É um gasto de energia muito grande, um gasto de tempo muito grande, um consumo de relações muito grande, mas não necessariamente a gente estava indo na melhor direção. Então, esse cenário, ele convidou a humanidade a colocar a bicicleta no chão, repensar rumos, o que de fato é prioritário e o que não é prioritário, o que é essencial e o que é o supérfluo, em que nós estamos investindo o nosso tempo, a nossa energia, as nossas relações, os nossos propósitos, para que possamos, ao alinhar para onde vamos, imprimir uma velocidade saudável numa direção coerente com os nossos princípios e os nossos valores. Então, esse momento é um momento de grandes mudanças. E pela gravidade do cenário externo,
também tem provocado profundas reflexões no cenário interno. E, de alguma forma, nós percebemos que o nosso mundo, ele já estava enfermo antes da pandemia. Exatamente por essa perda de foco. Muitas vezes, nós já estávamos enfermos antes do Covid-19, exatamente por uma falta de propósito claro de vida. Muitas vezes, nesse ritmo acelerado, nos desfocamos daquilo que de fato viemos fazer enquanto uma proposta reencarnatória alinhada. E aí nós percebemos que muito daquilo que nós já estávamos vivendo já eram sinalizações de enfermidades. Já nos estava sendo apontado ali uma necessidade de mudança. E essas enfermidades sociais, elas se manifestavam de alguma forma na perspectiva de um egoísmo, do individualismo, de uma certa indiferença em relação às dores do outro, uma falta de empatia em relação a algumas das necessidades sociais que vínhamos enfrentando e que temos enfrentado, um elevado grau de competitividade em relação ao outro, e às vezes, ao invés de estabelecermos uma relação de ganharmos, de somarmos, de investirmos conjuntamente para um propósito comum, nos colocamos na condição de competitividade para saber quem ganha em relação a quem vai perder. Muitas vezes também nos identificamos numa enfermidade do consumo exacerbado, e um consumo muitas vezes traduzido pela chamada modernidade líquida de Bauman, que ele fala exatamente desse movimento de provocar necessidades contínuas num mundo acelerado, pautado em princípios que não se sustentam e que exatamente por isso provocam necessidades continuadas sem satisfazer as necessidades anteriores. E nesse momento, inclusive, Bauman coloca que muitas vezes nós não estamos na posição de consumidores, nós muitas vezes, a humanidade, ela é colocada na condição de produto a ser consumido, por esse movimento de massa que provoca necessidades superficiais, que são etéreas, que são supérfluas, em detrimento daquilo que de fato é um pilar de sustentação humana, que são as suas essências, os seus valores, os seus princípios. E muitas vezes nos encantamos com o supérfluo, nos deixamos fluir com o supérfluo, ao invés de ir no essencial. Então, esses são pontos de enfermidade que nós já estávamos vivendo antes da enfermidade chamada Covid-19. Uma outra enfermidade que também se identifica muito, o próprio processo da massificação, em detrimento do movimento da individuação, tão bem colocado no campo da psicologia humana. A nossa própria Joana de Ângeles também aborda essa questão de uma forma belíssima, que é exatamente o seu processo de fortalecimento e de diferenciação no mundo. Não se trata do individualismo, mas do processo da individuação, de estar no mundo sem ser do mundo, como diria Paulo. E é exatamente aquilo que me diferencia da massa. Então, ao invés de eu estar investindo num processo de individuação, daquilo que me diferencia, dos meus talentos, daquilo que eu posso oferecer para o mundo, eu me igualo a um mundo que, conforme estávamos dizendo agora, um mundo pautado em princípios materialistas, superficiais, baseados muitas vezes numa relação de consumo. Então, aqui é exatamente um movimento de mudança, um movimento de mudar um paradigma. Os preconceitos, que são sinais de enfermidades sociais gravíssimos, as pré-ideias a partir de parâmetros enfermiços e distorcidos, turvos acerca do valor do outro. Então, esses são pontos de doença e que muitas vezes estavam silenciados, adiados, sequer observados dentro da própria humanidade. A enfermidade da solidão. Muitos de nós
da humanidade nos sentindo sós na multidão, não nos sentindo reconhecidos, envolvidos, acolhidos, respeitados nas nossas singularidades, e esse processo de solidão muitas vezes culminando em processos dolorosos de suicídio. Então essas enfermidades sociais, de fato, elas já vinham ocorrendo antes, de alguma forma puderam ser refletidas, estão sendo refletidas nesse processo também, quando a gente consegue extrair esse elemento pedagógico do nosso cenário, e estamos em processo de transformação dessas enfermidades exatamente para aquilo que está mais coerente com o mundo de regeneração. Então, muitas vezes, nós estamos investindo nessas transformações sociais a partir de um movimento de altruísmo, para podermos enxergar o outro, para podermos sentir, nos desapegar do nosso ego, para chegarmos realmente na legitimidade do outro, compreendendo o outro na sua inteireza e podendo nos doar ao outro também. O processo da planetariedade, a consciência dessa planetariedade, esse sentimento de que fazemos parte de um mundo conectado, de um mundo que se está interligado e nos tornamos interdependentes uns dos outros, preservando a nossa autonomia, o nosso livre-arbítrio, mas nós somos interdependentes, nós somos responsáveis, corresponsáveis uns pelos outros, porque estamos habitados, coabitando esse pálido ponto azul, como nos diz Carl Sagan, esse pontinho no universo, e que não por acaso nos chama para uma experiência de convivência. Todos nós, esses 7 bilhões de seres humanos habitando a nossa Terra atualmente, nada é por acaso. Se estamos no mesmo tempo e no mesmo espaço, no mesmo pontinho no universo, não é por acaso, nós somos corresponsáveis uns pelos outros. E aquilo que fazemos no micro impacta no macro. E aquilo que ocorre no macro impacta no micro. Então, essa consciência de planetariedade faz com que eu atue de uma forma mais responsável, mais sustentável, e não apenas no sentido da sustentabilidade ambiental, apenas pensando na questão ecológica do meio ambiente, que é grave, que é séria, que merece o nosso olhar, mas pensando nessa sustentabilidade ética, na sustentabilidade das relações, na sustentabilidade do nosso bem-estar, da nossa saúde. É uma relação de sustentabilidade na sua visão macro. Pensarmos, sairmos dessa postura da indiferença, de não ser tocado pela dor do outro, para uma postura de solidariedade plena para a regeneração. Sairmos da competitividade e abraçarmos as ações cooperativas, de ajuda, de apoio mútuo. Sair do consumismo para o desapego, e esse é um movimento seríssimo de maturidade espiritual. Desapegar-se, focar no que é essencial. Sairmos do espaço da massificação para investirmos na individuação. Quem sou eu no mundo? Apesar do mundo, mas com o mundo. O que me diferencia do que os outros pensam? Qual é o meu propósito de vida? Respeitando a todos, mas sendo profundamente respeitoso também com os seus próprios princípios e com os seus próprios propósitos. E avançando também para um espaço de empatia, de diálogo, de caminhar juntos e ainda para um sentimento de pertencimento. Estamos juntos nesse espaço, estamos juntos na Terra, estamos vivendo em sociedade para que possamos de fato avançar. Então nós estamos num momento em que o mundo está exatamente nesse processando informações, processando reflexões. Nós estamos em processamento de ideias, de sentimentos e de atitudes.
E nós nos encontramos hoje na nossa melhor versão. É aquilo que nós estamos conseguindo ser hoje. E o nosso próximo, mais próximo, e o nosso próximo mais distante, também está na sua melhor versão, naquilo que ele consegue ser hoje. Com um pouquinho de esforço, e nós vamos ver isso daqui a pouco, todos nós vamos conseguir avançar passo a passo para podermos conseguir amanhã sermos melhores do que estamos sendo hoje. E também dialogamos sobre uma palavrinha que vem sendo também muito abordada, em especial nesse momento, que nos traz reflexões oportunas sobre as enfermidades sociais, que é a questão da normose. Pierre Weil fala sobre a normose, tem outros 2 teóricos da área das ciências humanas, o Yves Leloup, o Roberto Crema, que trabalham essa terminologia da normose de uma forma belíssima, e vai apontar exatamente que o nosso momento nos pede para sairmos das nossas normoses a partir da conscientização. E a normose é exatamente esse processo de uma patologia considerada normal, é uma normalidade doentia. É aquilo que está tão arraigado na sociedade ou tão arraigado nos nossos hábitos que nós não percebemos o quão doente nós estamos, por termos nos conformado ou nos acomodado a uma determinada situação. O fato é que, quando tomamos consciência daquilo que está doente em nós ou na sociedade, nós conseguimos mudar. É o caso, por exemplo, da corrupção, até há pouco tempo, pensando na linha histórica da humanidade, considerada normal. Então, assim, tem algumas atitudes que ficavam no campo da normalidade. Hoje em dia, a corrupção incomoda, não dá mais, já deu, não dá mais. E isso faz com que mobilizemos em nós posturas diferentes. Como a título de exemplo, por exemplo, o hábito de fumar era considerado um hábito normal mesmo você estando num voo fechado. Hoje já não se é considerado normal o fumo nesses ambientes, se respeita naturalmente a liberdade, mas com alertas dos danos à saúde, exatamente por uma mudança de consciência. E uma mudança que impactou também na sociedade. Nós ainda temos na sociedade e nos hábitos pessoais uma série de normoses, de pontos considerados normais, mas que são altamente patológicos. É o caso do hábito da bebida, por exemplo. Muitas vezes considerado normal, mas sabemos o quão prejudicial é o hábito da bebida, que hoje em dia tem sido alvo de profundas pesquisas e reflexões, não apenas pelo aumento, mas pela precocidade do acesso ao álcool. Então, esses elementos não são normais. Infelizmente, podem ser comuns, mas normal não é. E esses pontos onde a gente vai identificando uma incoerência entre o que é um hábito e aquilo que nós consideramos como correto, como saudável, já é o início da consciência da normose. E essa consciência é que vai favorecer a mudança de um hábito. E como nos diz muito bem Kardec, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E é exatamente essa mudança de hábitos para que possamos consolidar nas nossas atitudes, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos e sentimentos, é que vamos construindo novos hábitos saudáveis. Então, é exatamente esse o momento da mudança que todos nós estamos vivenciando, deixando as nossas normoses para trás para abraçarmos um novo, melhor normal. Como tem também sido muito bem colocado nesse momento de pandemia, oportunas reflexões sobre qual é o novo normal que haverá depois da pandemia. E eu costumo adicionar o melhor no meio. Não basta construirmos um novo normal, nós precisamos construir um novo, melhor normal, para não corrermos o risco de voltarmos e construirmos um outro normal tão enfermo quanto o anterior. Então, precisamos pensar em caminhos de nos melhorarmos efetivamente. E aqui a gente traz também um outro conceito, muito rapidamente, que também tem sido, nesse momento de pandemia, muito refletido, que é o chamado mundo VUCA,
o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aqui tem sido também trabalhado no sentido de como podemos fortalecer em nós habilidades socioemocionais para lidarmos com a volatilidade, no sentido de uma velocidade de mudança, um mundo altamente rápido nas suas transformações, incerto, é difícil prever o futuro a curto, médio prazo, compreendendo as incertezas, complexo no sentido dessa pluriconectividade dos fatos, dos encaminhamentos, das decisões, tudo se interconecta, e ambíguo também, no sentido da falta de clareza, muitas vezes, em conseguirmos interpretar os fatos pelas múltiplas possibilidades de se ver, de se compreender uma determinada situação. Esse cenário, ele foi levado é uma terminologia utilizada desde a década de 90, nesse cenário de guerra americana, onde muitas vezes as forças militares precisavam lidar com situações altamente incertas e com uma necessidade de uma resposta rápida e precisa. Esse conceito foi levado para o campo empresarial, no campo das gestões interpessoais, e agora tem sido trabalhado muito nesse cenário que nós estamos vivendo. Exatamente para pensarmos que, diante dessa complexidade, nós precisamos encontrar recursos internos para lidar com as diferentes realidades. Num mundo que realmente está em constante transformação, mas que hoje nós já compreendemos para onde nós estamos indo. E quando nós não temos o benefício de compreendermos a expansão que a doutrina espírita nos traz, né, ao tirar o véu da ignorância, nós corremos o risco de cairmos na armadilha do materialismo. E Leon Denis nos traz uma frase muito especial que define que essas preocupações que são de ordem material criam correntes vibratórias horizontais que põem obstáculo às radiações etéreas e restringem as nossas percepções acerca do que é a vida, do que é o tempo, do que são as relações, para onde nós estamos indo, quais são os nossos propósitos, quais são as nossas potências internas. Então, o materialismo turva a nossa visão, deixa a nossa visão limitada acerca do para onde nós estamos indo. E é por isso que nós agradecemos profundamente por compreendermos, por termos tido a bênção de conhecermos a doutrina espírita. Essa doutrina luz que nos apresenta um cenário de esperança, de conforto, de segurança, por nos apresentar essa perspectiva do amor divino em relação a toda a humanidade, a todo o propósito amoroso da providência divina em relação a esses caminhos do mundo, trazendo até nós esse sentimento de confiança, de profunda fé, de serenidade ao lidar com as adversidades do mundo, porque compreendemos que são transitórias, pois compreendermos a imortalidade da alma modifica todos os parâmetros que nós trazemos para a nossa vida. Reconhecermos-nos como espíritos em desenvolvimento, como imortais nessa trajetória, significa valorizarmos os processos de aprendizado, por mais dolorosos que eles sejam, porque são transitórios. E o que fica eternizado são as lições, são os aprendizados, são os sentimentos de afeto que nós construímos ao longo das trajetórias múltiplas, das múltiplas existências que temos. Porque nós passamos a redimensionar os problemas a partir da grande linha do tempo das nossas aprendizagens espirituais. E aí nós passamos a redimensionar aquilo que realmente importa e o que não importa. Aquilo que de fato vale a pena ser investido e aquilo que concorre com a minha atenção e que não merece essa atenção, porque vai me desviar do foco. Então a nossa doutrina espírita é libertadora. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nossa amada doutrina espírita nos liberta da ignorância,
nos liberta do medo, nos liberta das inseguranças, por nos trazer a prova desse amor divino em relação a todas as criaturas. E é exatamente esse elemento do cristianismo, e materializado no espiritismo, pelas mãos do nosso Kardec, que organizou os ensinamentos dos espíritos superiores para a humanidade, que se compreende com muita clareza qual é, então, o papel do espiritismo para poder ajudar na regeneração do mundo. E Kardec fala destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, quais são os seus propósitos, o que de fato tem valor nessa vida. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Nós temos todas as ferramentas hoje para construirmos esse futuro melhor. E já não mais com as visões limitadas do materialismo, já com as visões ampliadas pela consciência da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, da pluralidade das existências e todos os demais princípios que a nossa doutrina espírita nos traz com tanta clareza e fundamento. E é por isso que nós, a partir dali, passamos a investir no progresso moral, no progresso intelectual, para que possamos dar sentido a todos os avanços que a humanidade vem consolidando ao longo do tempo. Nós passamos a compreender o sentido de investirmos não apenas nos avanços científicos e tecnológicos, mas compreendermos a necessidade de educarmos os corações para poder dar sentido às inteligências, para que todos os campos do conhecimento humano possam convergir esforços para uma regeneração plena da humanidade. Então, nós estamos exatamente nesse processo. E quando Kardec pergunta, será que o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Os espíritos respondem de uma maneira muito clara. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o acompanha. E é exatamente essa falta que hoje tem nos mexido internamente para uma necessidade de mudança. Precisamos equilibrar, precisamos trazer e investir muito nessa nossa educação moral, para que, junto com a educação intelectual, nós possamos avançar para a regeneração de uma forma mais plena. E na obra A Gênese, belíssima obra, #fica a dica para quem ainda não leu, tem um trechinho no capítulo Os Tempos São Chegados, que vai falar exatamente dessa consciência de falta. Kardec fala de uma forma lindíssima exatamente sobre esse paradoxo entre os avanços da ciência, os avanços do campo das artes, do campo do investimento no bem-estar, da saúde das pessoas, mas que ainda falta alguma coisa. E ele fala, os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, fazerem que reinem entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Mas ele fala mais. O homem já não necessita somente de desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. É preciso elevar o sentimento. E ele vai colocar logo em seguida que a humanidade já vem tomando a consciência dessa falta. Então ele vai dizer que chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais sente o que falta. E essa falta é efeito do trabalho íntimo que se opera em favor da regeneração. Quanto mais nós avançamos, mais nós tomamos consciência daquilo que nos falta. E essa falta é um grande sinalizador de caminhos e de propósitos para podermos chegar aonde de fato precisamos chegar, sem desvios de rota. Então, por isso que nós estamos num processo de humanidade muito bonito que transcende as ciências,
no sentido do progresso intelectual, para avançarmos na consciência, na conscientização, no progresso moral, para que possamos dar sentido à ciência, ao progresso intelectual e avançarmos rumo à edificação do mundo novo. Esse processo de consolidação naturalmente se dá a partir desse movimento do mundo de dentro, do mundo dos nossos corações, impactando no mundo de fora. É essa transição planetária que nós falamos. Quando falamos em mundo de regeneração, não é o que o outro vai fazer para o planeta Terra, é o que eu estou fazendo hoje, no meu mundo de dentro, que está impactando o mundo de fora. Então, esse espaço é um espaço altamente reflexivo, produtivo e muito positivo, porque nós estamos avançando para questões filosóficas muito importantes dentro de nós mesmos. Para que eu nasci? Para onde eu estou indo? E o que de fato vai ser importante na minha vida? Como é que eu consigo selecionar e organizar todos esses elementos que a vida me traz para poder priorizar de fato aqueles que têm valor? Porque hoje, de fato, nós estamos invadidos por uma série de estímulos que muitos dos quais estão exatamente para concorrer com aquilo que é o essencial. E muitas vezes nós nos perdemos no supérfluo. Muitas vezes nós nos perdemos com aquilo que é altamente atrativo e sedutor no mundo materialista que nós estamos, mas nós perdemos muitas vezes o endereço daquilo que de fato é o essencial para as nossas vidas. Então, o nosso espaço é exatamente um espaço de refletirmos e avaliarmos o nosso GPS. Onde nós estamos, para onde nós vamos e qual vai ser a melhor rota para a nossa trajetória reencarnatória. É exatamente pensarmos nas nossas bússolas, mas realinharmos os nossos mapas, para que possamos escolher os melhores caminhos, para que possamos avançar, porque todos nós nascemos com um propósito, que é de nos aperfeiçoarmos. Todos nós precisaremos voltar melhores do que quando chegamos. Essa é a meta, essa é a tarefa de todos nós. Então, que possamos unir os nossos corações e os nossos propósitos para fortalecermos-nos nessa trajetória, fortalecermos os nossos referenciais de conduta, a nossa visão de futuro, a nossa visão de mundo, as nossas concepções sobre a vida, a vivência dos valores, a priorização do tempo, o zelo nas relações, o uso consciente do nosso livre-arbítrio, para que possamos imprimir um foco existencial coerente com aquilo que de fato é saudável e edificante. E é por isso que quando Kardec perguntou aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E os benfeitores colocam: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. É esse movimento do autoconhecimento, para que possamos avançar num caminho de felicidade plena e para que possamos encontrar mapas, rotas coerentes. A definição dos roteiros faz parte do nosso livre-arbítrio, dessa nossa escolha. E é por isso que é tão importante pensarmos que esse processo educacional é um processo que visa exatamente fortalecer as nossas potências da alma. É o como nós vamos. Qual é a melhor estratégia que nós vamos adotar para vivermos plenamente. E é por isso que nós trouxemos aqui um pequeno trechinho do nosso Leon Denis, do Problema do Ser, do Destino e da Dor, que vai falar exatamente que as causas da felicidade não vão se achar em lugares determinados no espaço, estão em nós, nas profundezas misteriosas da nossa alma. Até porque, amigos, o reino de Deus está dentro de nós. Então, se nós compreendemos que temos essa origem divina, nós podemos compreender que temos em nós as potências da alma que vão nos fortalecer para lidarmos com essas adversidades todas, para que possamos avançar com segurança. E por isso aqui eu vou trazer uma reflexão muito breve, ela realmente é rápida, mas para que possamos compreender a profundidade do nosso Leon Denis e ao mesmo tempo deixar uma dica de leitura a quem está nos assistindo hoje, que é exatamente essa obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que vai nos trazer
algumas potências que faz com que a gente reflita sobre como fortalecermos essa nossa educação para a regeneração, a partir da vontade, a partir da consciência, a partir do livre-arbítrio, do pensamento, do amor e da dor. E Leon Denis aborda essas potências da alma de uma maneira lindíssima, muito profunda. E nós apenas vamos trazer aqui uma degustação, uma amostra, para que vocês possam sentir o quão é belo pensarmos que temos esses poderes dentro de nós. Quando Leon Denis fala, por exemplo, da vontade, ele assemelha a vontade a um ímã, uma força geradora que nos permite convergir tudo aquilo que nós temos em prol do alcance de um objetivo. E ele considera a vontade como a maior de todas as potências. É um motor da existência. E esse motor que faz com que tudo possa convergir para uma determinada realização. Leon Denis chega a dizer, por exemplo, que querer é poder. Sim, muitas vezes a gente utiliza esse jargão, né? Não, mas querer não é poder. Querer é poder. A força do poder, a fé que move montanhas, a força do querer, da vontade, de termos clareza do que de fato desejamos, para que essa vontade se some a todo um acervo interno nosso de habilidades, de talentos, de ideias, e aí somam-se as outras potências da alma para alcançarmos esses objetivos. E ele fala, num determinado trechinho, que cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Olha só, cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Mas que quando várias almas estão juntas numa sociedade, elas se tornam um agrupamento de vontades, que quando estão unidas, concentradas num mesmo fito, constituem um centro de forças que são irreversíveis. E as humanidades, por sua vez, são focos mais poderosos ainda, que vibram através da imensidade. Isso significa, amigos queridos, que quando nós, enquanto pessoas, conseguirmos trabalhar em nós o desejo sincero da felicidade, do amor, da paz e do bem, e nós nos reunirmos enquanto várias almas juntas, vibrando nessa mesma sintonia, nós nos tornaremos nessa força irreversível que vai alcançar a regeneração. Nesse dínamo que vai fortalecer os propósitos da regeneração. Então, são pontinhos de luz que se juntam para esse grande movimento. E Kardec pergunta aos espíritos: o homem sempre poderia vencer as suas más tendências mediante os seus próprios esforços? Não sei se vocês se lembram da resposta, amigos, mas os espíritos são tão claros. Sim, e às vezes até com pouco esforço. O que lhes falta é a vontade. Se nós tivéssemos mais vontade, nós conseguiríamos nos esforçar mais para mudar. A segunda potência que Leon Denis nos traz é a da consciência. Ele aborda a questão da consciência também de uma forma sublime, ampliando a percepção de consciência para além do pensamento, mas para uma real visão da nossa existência, como se nós pudéssemos nos ler, como se fôssemos livros sendo escritos e reeditados, mas ele diz claramente: o mais belo livro está em nós mesmos. O infinito revela-se nesse livro, feliz daquele que pode se ler. E esse processo de consciência é exatamente o processo em que nós compreendermos quem somos, nas nossas múltiplas edições, e nós passamos a respeitar e compreender o livro do outro, nas suas histórias, pregressas e futuras, enquanto autores das nossas próprias vidas. E nesse espaço, nós nos lembramos também da questão 621, em que Kardec pergunta onde é que está escrita a lei de Deus, e os espíritos respondem: na consciência. Dentro de nós. O reino de Deus não está dentro de nós, a lei de Deus está dentro da nossa consciência. E avançando ainda um pouco nas reflexões de Leon Denis, ele apresenta a potência do livre-arbítrio, que é uma das mais lindas, segundo ele aborda,
porque faz parte da natureza humana a necessidade da liberdade. E é uma liberdade que é construída de uma forma responsável. Então ele vai dizer exatamente que mais livre é a pessoa que consegue compreender que as leis de Deus não estão do lado de fora, mas estão do lado de dentro. Então, mais livre é aquele que mais respeita a lei de Deus, por compreender que ela está dentro de si mesma. E ele aborda: o espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que essas leis universais que lhe são externas se tornarem internas e conscientes pelo próprio fato da sua evolução. Então é um processo de liberdade, é um processo de libertação. Tudo que se eleva para a luz, eleva-se para essa liberdade. Então é um processo bonito da escolha, que vai exatamente proporcionar a autonomia nas suas decisões. Kardec também pergunta em um trechinho aos espíritos, retomando a questão 780 que a gente falou lá no comecinho, agora a letra A, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E os espíritos falam, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. E o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência e vai aumentar a responsabilidade dos atos. Então, o desenvolvimento do livre-arbítrio faz parte desse processo de fortalecimento das nossas potências da alma para lidarmos com as adversidades do mundo. Leon Denis ainda fala do pensamento, e ele aborda o pensamento de uma forma brilhante, porque ele vai exatamente dizer que o pensamento é esse potencial criativo do ser humano. O pensamento é criador, ele fala. E a alma humana vai percorrer os seus caminhos cercado dessa atmosfera que é criada pelo pensamento, só que esse pensamento ele pode criar algo brilhante ou algo turvo. E aí entra o nosso cuidado com a vigilância daquilo que de fato nós pensamos. Qual é a atmosfera que nós estamos criando? A do pensamento iluminado ou a do pensamento turvo? Então, pensarmos nesse pensamento enquanto esse elemento gerador e que de alguma forma impacta a ambiência daquilo que nós estamos vivenciando. Leon Denis ainda apresenta a potência do amor, uma das mais belas, e ele cita o amor exatamente como esse gerador. Ele fala que toda a alma humana é um gerador de amor. E esse gerador de amor multiplica esses raios como se fossem raios refratários do amor de Deus. Então ele vai dizer que o amor conjugal, o amor materno, o amor filial, o amor fraterno, o amor à pátria, à raça, à humanidade são refrações, são raios refratados do amor divino, que abrange, penetra todos os seres e difundindo-se neles faz rebentar e desabrochar 1000 formas variadas, 1000 esplêndidas florescências desse amor. Então nós somos beneficiados por esse raio de amor divino e podemos, como refratássemos esse raio nas suas múltiplas expressões para aqueles que convivem conosco. E ainda apresenta uma última potência, que é a potência da dor. E aí nós muitas vezes pensamos, mas a dor é uma potência? E ele vai falar que sim, porque é uma dor que nos ensina a lidarmos, a extrairmos o aprendizado das situações adversas. Hoje nós poderíamos dizer que se trata da resiliência, do exercício da paciência, mas nós nunca retornamos a uma situação de pós-sofrimento iguais a quando nós entramos. Nós sempre extraímos um aprendizado diferenciado. E é por isso que ele diz a todos aqueles que perguntam para que serve a dor, ele responde para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Mas ele alerta, eu não vou dizer procura a dor, mas quando ela se erguer inevitável, acolhe a beleza austera e entende-lhe os secretos ensinamentos. O que essa experiência quer me ensinar? E como eu posso sair dela melhor do que quando eu entrei?
são processos de aprendizado. E é por isso que, nesse momento, todos nós nos encontramos nessa travessia, nessa bela travessia entre o nosso eu velho para o nosso eu novo. E já chegando no nosso encerramento dessas breves reflexões aqui com vocês, nós passamos a refletir sobre esse movimento da educação para a regeneração, que passa necessariamente pela libertação. Libertarmos-nos do eu velho para abraçarmos o eu novo. Abrirmos-nos aos novos caminhos, às novas experiências, às novas reflexões, ao novo eu. E essa experiência nos convida a compreendermos que todos nós estamos em constante aperfeiçoamento. Longe ainda da perfeição, mas ninguém está longe do aperfeiçoamento. E é por isso que nós buscamos exatamente a soma de esforços para convergirmos nesse propósito do bem. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Que possamos, então, aproveitar essas experiências educativas que a providência divina nos manda para construirmos esse mundo de regeneração efetivo nas nascentes dos nossos corações, que possam repercutir no mundo que tanto amamos. E nesse espaço de construção de vida, que possamos colocar mais tempo na nossa vida por meio de hábitos saudáveis, mas que possamos também colocar mais vida no nosso tempo, colocar mais sentido nas nossas agendas, colocar mais amor nas nossas relações, compreender a vida na sua plenitude, para que possamos de fato investir naquilo que vale a pena e que de fato guarde coerência com os nossos propósitos existenciais. Com isso, fortaleceremos a nossa luzinha no mundo, a nossa alma, trazendo esse pontinho de luz, de amor, ainda nascente, mas que, quando unidos, coração a coração, como nos disse Leon Denis, que nós possamos, de fato, auxiliar nesse processo da iluminação da nossa terra, que possamos fazer brilhar a nossa luz para que a nossa terra possa, de fato, fortalecer-se na tão sonhada e tão real regeneração. Agradecemos aos queridos amigos pela escuta amorosa e agradecemos muito pela oportunidade de estarmos juntos nesse momento, nessa noite, iniciando uma nova semana com os corações felizes e gratos pela oportunidade do tempo, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do reencontro com queridos amigos. Muito obrigada, amigos. Miriam, querida, comentários de agradecimento, de estímulo, chegando aqui de todas as partes. A gente tem uma equipe de trabalhadores aqui de Cuiabá, do Centro Espírita Joana d'Arc acompanhando, pessoal de Calgary, no Canadá, do Rio Grande do Sul, tem um pessoal lá de Belém do Pará, aqui de Nova Mutum, interior do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul também. Deixa eu ver mais aqui. E a nossa Neuzinha, que é a diretora da área de Infância e Juventude aqui da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, ela mandou um alô especial. Ó, só uma mente lúcida e pesquisadora seleciona com critério temática tão importante, profunda e fundamental, com simplicidade e suavidade. Estamos aprendendo muito, querida Miriam. Gratidão, grande abraço. É esse sentimento, então, Miriam, que eu peço para você conduzir nossa prece de encerramento da atividade de hoje. Claro, Tiaguinho, e abraço com muito amor a nossa Neuzinha. Que lindo. Queridos, então, com esse sentimento de alegria, de estarmos em família, juntos, nós vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo profundamente por essa oportunidade de reflexões, de aprendizado, e que possamos sentir os nossos corações revigorados e fortalecidos para mais uma semana que se inicia hoje. Gratidão, Mestre amado, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da família, pelas oportunidades de aprendizado que o Senhor nos oferece diariamente. E que possamos bem aproveitar
o tempo da nossa existência, investindo no nosso processo de aprimoramento e de regeneração íntima, para podermos ser úteis e fortalecermos juntos a regeneração da nossa amada Terra. Gratidão, Senhor Jesus, envolva-nos na sua paz e no seu amor sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muitíssimo obrigado pela exposição, Miriam, amiga querida. Até daqui a pouquinho. Queridos amigos, a gente agradece mais uma vez pela companhia de toda semana, recordando que nessa segunda-feira a gente também tem atividade na nossa Casa Espírita. Às 6 da tarde começa a atividade de estudo e às 19h30, no horário aqui de Cuiabá, também teremos uma nova transmissão ao vivo da exposição doutrinária. Sugiro mais uma vez que você acompanhe nossa programação pelas redes sociais. É só procurar por Joana Dark MT aqui no Facebook e lá no Instagram. Tamo junto, com saudade e até daqui a pouco. Boa noite, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.